Se tem uma coisa que eu não gosto de falar nesse canal e também não é o intuito, é sobre política. Eu prefiro não me envolver nesses temas porque, dependendo da forma como a gente se expressa, as pessoas podem acabar entendendo de uma outra forma, entendendo de uma forma errada o contexto do que a gente fala. E eu prefiro não passar por esse tipo de situação porque eu também não quero ter a dor de cabeça de discutir com essas pessoas que, sabe, que não entendem o nosso posicionamento e não querem saber e só querem discutir. Então eu prefiro já evitar esse tipo de dor de cabeça. Mas eu não podia deixar de falar sobre esse assunto porque é um problema muito grave, é um assunto muito sério e não é só porque todo mundo tá falando sobre isso que eu tô fazendo esse vídeo, mas é porque tem alguns pontos que eu queria muito destacar sobre a minha opinião sobre esse assunto. E eu também queria mostrar algumas coisas que eu encontrei na internet, alguns vídeos, algumas fotos, algumas notícias, que eu acho muito importante trazer aqui para quem acompanha o meu canal e acompanha tudo que eu faço. Bom, do que a gente está falando? Sobre as deportações que o Donald Trump está fazendo no governo dele desde o primeiro dia da posse dele e tudo mais que vocês já devem saber que a mídia tradicional já está divulgando aí faz muito tempo. O que acontece, para quem ainda não está muito ciente da situação, é o seguinte. Desde a campanha de reeleição do Donald Trump, ele já tinha deixado muito claro que um dos objetivos dele era limpar, entre aspas, os Estados Unidos dos imigrantes e mais especificamente dos imigrantes ilegais. Ele não deixa muito claro se é todos os imigrantes ou praticamente só os imigrantes ilegais, que têm ficha criminal, que já cometeram alguns crimes e tudo mais. Algumas pessoas do governo defendem essa ideia, dizendo que na verdade o objetivo é só deportar imigrantes que estejam ilegais no país e que já cometeram algum tipo de crime nos Estados Unidos. Porém, a gente sabe e tem registros de falas muito antigas e algumas muito recentes também do próprio Trump, dizendo né, ofensas assim e dizendo que ele quer realmente tornar os Estados Unidos um país assim sem imigrantes. Mas agora, o que aconteceu logo depois que ele tomou posse do governo, né, pela segunda vez? Já no comecinho de janeiro, ele impôs uma lei e para isso ele contou a ajuda do ICE, que é a Polícia de Imigração, como se fosse assim, e também com a ajuda do FBI, para simplesmente sair às ruas à caça, entre muitas e muitas aspas, sair praticamente caçando imigrante ilegal. E com certeza eles devem ter uma lista enorme dos endereços dessas pessoas, dos nomes dessas pessoas, e até de primeiro momento, essa primeira fase dessa operação de deportação está acontecendo até o momento nas principais cidades, ou seja, nas capitais, né, nas maiores cidades onde tem maior registro de imigrantes ilegais. Como eles têm esses dados, não faço ideia, mas com certeza o governo americano está de olho nessas pessoas já há muito tempo. Provavelmente nos governos anteriores isso não era tão descarado assim dessa forma e também não tinha essa política tão agressiva de fazer deportações em massa e tudo mais. O problema é que agora com o governo Trump isso se intensificou muito e até então o objetivo principal deles é deportar imigrantes ilegais que cometeram algum tipo de crime nos Estados Unidos. Então, ou seja, entre muitas aspas, ou entre parênteses, como vocês querem chamar, não são todos os imigrantes ilegais que estão sendo deportados, somente aqueles que têm algum tipo de ficha criminal. Bom, dito isso, a gente sabe até o momento que, na verdade, esse dado que eu vou passar para vocês agora já está um pouco defasado. Até o dia 23 de janeiro de 2025, cerca de 538 pessoas foram deportadas dos Estados Unidos, incluindo alguns brasileiros. Esse dado é meio defasado porque eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de janeiro. Eu não sei que dia que ele vai ser publicado, mas só para constar essa informação, ela já está defasada. Então, com certeza, muito mais pessoas já foram deportadas nesse meio tempo, do dia 23 ao dia 30, que é o dia que eu estou gravando. Não foi planejado eu falar sobre isso nesse vídeo, porque é tema para um outro vídeo separado, mas eu vou fazer uma pontinha aqui só para não deixar passar em branco também. A gente viu muito
nos últimos dias notícias muito tristes da situação dos deportados brasileiros, especificamente, que chegaram aqui nos aeroportos do Brasil, né? Primeiro de tudo, eles foram tratados com certeza absoluta desde o dia que eles foram apreendidos lá nos Estados Unidos e saíram de lá com um avião, né, dentro de um avião com destino aqui ao Brasil. Eles sempre foram tratados nesse período como criminosos. A gente não sabe se todos eles têm alguma ficha criminal nos Estados Unidos, mas com certeza não são todos, né? A gente sabe que eles pegam pessoas fora de status, né, ilegais, sendo criminosas ou não, tendo ficha criminal ou não. Isso a gente já tem certeza. Não é o que o governo americano diz, mas a gente tem certeza que ele pega, independente se tá ilegal ou se tem ficha criminal. Estando ilegal, você vai ser pego. Esses brasileiros deportados chegaram algemados, eles foram muito maltratados. Foram buscar nós. Eu fiquei 50 horas acorrentado o braço, barriga e pés. 50 horas acorrentados. Sem poder ir no banheiro, ia no banheiro. Se você fosse ir fazer o número 2, você sentava, eles mandavam abrir a porta. Crianças chorando, suado. O avião começou a dar problema nos Estados Unidos. Assim mesmo eles vieram, parou no Panamá, o mesmo problema, ficamos quase 2 horas parados. De lá viemos para Manaus, e Manaus o mesmo problema. Nós pedimos para sair porque estava muito quente, eles não deixaram, me agrediu, me enforcou. Eu não sei do que ele é, aquele segurança, não sei o que ele é. Isso. Aqui já, no Brasil já. Você já foi em Manaus? Em Manaus, aham. Até que conseguiram tirar a trava de segurança e saímos para fora. Pela asa do avião. Relaxa. A polícia só vai filmar esse desgraçado. Então volta pra lá, meu amigo. Vai chamar a polícia, velho. Relaxa. Relaxa. Minha perna tá... Como está? Não. Como está minha perna? Ó. Dá pra ver que fica... Sim, fica fundo. E tava com algema. Falta de circulação. Tinha pessoa com asma. Não tinha ar-condicionado. Tudo desligado no avião. E eles querendo que a gente esperasse sem água, sem comida. Todo mundo apavorado. Eles não deixavam as pessoas ir ao banho. Querendo fazer necessidade. E eles não deixavam. E quando uma pessoa tentava ir no último momento, eles agrediam as pessoas. Me agrediram. Tem alguma marca? Não, eu só bateu aqui no negócio da algema e deu até que qualquer coisa, como eu tenho diabetes, qualquer coisa dá inflama. Bateram com a algema aí? Sim, empurraram no tumulto que a gente estava tentando a resolver em Manaus. E eles tentando a forçar o avião a pegar voo de qualquer forma. Entende? Foi na marra que nós conseguimos vencer essa batalha com a ajuda do governo e da Polícia Federal. Olha, eu não fui agredido. Teve 2, 4, nem lembro mais quantos foi agredido, mas eu não fui agredido. Eu não fui agredido, mas os meninos foram agredidos sim, dentro da aeronave. Olha, os meninos estavam todos algemados, gente. Os caras meteu punhete mesmo, sem dó. Como é que era a condição no avião? Desumano. Chute, jogando os moleques no chão. Teve um menino, que eu não sei o nome dele. O cara como é que chama? Pegou ele aqui, ó. Foi com ele até ele desmaiar, jogando no chão, sorteando no chão. O avião que eles chegaram aqui no Brasil veio com vários problemas desde a decolagem lá nos Estados Unidos. Então tem alguns vídeos que a gente vai ver aqui de alguns relatos desses brasileiros que foram deportados. Tinha um risco real e eminente de que aquele avião caísse em algum momento por várias questões, várias falhas que tinham no motor, na asa do avião, não sei explicar direitinho, mas uma dessas pessoas vai falar no vídeo que a gente vai ver daqui a pouco. E assim, é uma situação simplesmente assim, lamentável, muito triste que isso tenha acontecido com essas pessoas dessa forma. Primeiro que eu, pessoalmente, Lucas, eu não concordo com a deportação de imigrantes ilegais.
Eu concordo, e na verdade eu não preciso e eu não posso dar pitaco sobre esse assunto porque eu não moro lá. Mas eu posso dar minha opinião, porque todo mundo pode dar opinião na internet, então todo mundo tem a sua opinião e eu tô aqui para dar a minha opinião também. A minha opinião é a seguinte: eu concordo com a deportação de imigrantes criminosos, que têm ficha criminal nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Eu sou a favor de deportação de pessoas que são perigosas, que são criminosos e que vão para esses países, seja de primeiro mundo ou não, para fazer bagunça, para praticar roubo, furto, para fazer bagunça, para fazer baderna. Esse tipo de pessoa, sim, eu concordo. Essas pessoas têm que ser deportadas e têm que ser punidas. Porque assim como uma pessoa que é criminosa aqui no Brasil e vai lá para os Estados Unidos para fazer algum tipo de crime, ela é criminosa aqui no Brasil e ela também é criminosa lá nos Estados Unidos. Então não é porque ela mudou de país que ela vai deixar de ser uma pessoa criminosa. Porque com certeza se ela mudou de país fazendo crimes aqui no Brasil, ela com certeza também vai fazer crimes lá nos Estados Unidos, tá? Então já vou deixar muito clara a minha posição aqui. Não estou concordando com a política de imigração de deportação do Donald Trump. Não é isso. Eu concordo com a deportação de pessoas que têm fichas criminais e que cometeram algum tipo de crime no país no país de imigração delas. Enfim, dito isso, a gente já sabe então, né, que várias pessoas já foram deportadas desde o início do mandato do Donald Trump lá nos Estados Unidos, entre eles vários brasileiros que chegaram aqui em condições muito péssimas, né, para dizer assim. E aqui eu tenho uma informação que vou passar para vocês, ó. O Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, que eu tinha falado, né, para vocês que era a polícia de imigração lá nos Estados Unidos, isso no dia 23, tá? Já realizou cerca de 460 prisões em apenas 33 horas de governo Trump. Ou seja, pouco mais de um dia depois que ele tomou posse no governo dos Estados Unidos, 500 e algumas poucas mais pessoas, até o dia 23, ou seja, um dia e pouco depois, mais de 500 pessoas já foram deportadas dos Estados Unidos porque estavam no status ilegal, né? Além disso, que informações mais que a gente tem? Bom, segundo informações oficiais do governo americano, entre os detidos, entre esses imigrantes, né, que estavam fora de status nos Estados Unidos, estão pessoas com antecedentes criminais de agressão sexual, roubo, arrombamento à propriedade privada, agressão agravada, delitos de drogas e armas, resistência à prisão e violência doméstica. Ou seja, o que dá pra gente entender nesse ponto? Não foram presas e deportadas pessoas somente que estavam fora do status. Eles juntaram todos esses imigrantes que têm ficha criminal com pessoas que estavam fora de status porque o visto venceu ou porque a pessoa passou tempo demais e deixou o visto expirar por vontade própria ou não, ou pessoas que atravessaram a fronteira do México para os Estados Unidos. Muitos brasileiros, inclusive, fazem isso desde muito antigamente e infelizmente fazem até hoje por várias razões, né? Porque primeiro, às vezes a pessoa não tem condição de pagar por um processo de imigração legal, né, do Brasil para os Estados Unidos, porque a gente sabe que tudo é muito caro envolvendo imigração, tem mais variados tipos de vistos, são muito caros para você tirar, né? Até desde o turista, o visto de turista tá R$1.000 para você tirar, né? Para você fazer a entrevista no consulado. Então a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso, né? Não é todo mundo que tem condições de fazer uma imigração de país, mudar de vida realmente de forma legal, porque é muito caro e tem muitas complicações, né? O governo americano, a gente sabe que desde sempre nunca facilitou muito essa imigração de povos de outros países para os Estados Unidos, porque desde sempre eles fizeram essa propaganda de que os Estados Unidos é um país muito bom, é um país ideal, é um país perfeito, seguro, tem poder de compra, tem qualidade de vida e tudo mais. Só que depois de muito, muito tempo, muitos anos que eles fizeram essa propaganda para o mundo inteiro, as pessoas, nossa, então já que é um país maravilhoso, já que é tão bom assim, eu vou lá. Eu quero meu pedacinho para mim também. Eu também quero construir minha vida lá, porque aqui no meu país não é tão bom. E daí agora simplesmente eles, não, aqui não.
Chega de gente de fora, vamos construir um muro, como diz o Trump, né? Vamos construir um muro porque tem muito imigrante. A gente não quer tanto imigrante aqui. Só que aí, ao mesmo tempo, como a gente ainda vai ver em algumas reações de vídeos, né, de notícias que eu tô falando aqui, eu vou mostrar nesse vídeo, já nos primeiros dias, assim, de deportação em massa do Donald Trump, já está afetando a economia americana. Por quê? Um simples fato. Os trabalhos que os imigrantes, legais ou ilegais, desempenham lá nos Estados Unidos, o que é? Construção, faxina, obra, trabalhos em fábricas. Eu ouvi falar também recentemente que muitos imigrantes ilegais trabalham na questão de colheita de fazendas, colheita de fruta, colheita de vegetais, toda essa questão, né, do agro lá nos Estados Unidos, tem muitos imigrantes. E agora, porque muitos deles já foram deportados, outros que ainda não foram deportados estão com medo de ir para o trabalho, porque com certeza eles estão assim, né, com medo de serem pegos pelo ICE lá, né? E o que aconteceu? A produção e todo o setor comercial, assim, e economicamente falando dos Estados Unidos está em queda. Ou seja, o preço das coisas estão aumentando, porque não tem trabalhador para colher as frutas, os legumes, não tem gente para trabalhar na obra, para construir casa, não tem gente para limpar as casas, para limpar os comércios, que a maioria dos imigrantes quando chega faz esse tipo de serviço. Então, assim, já está começando a acontecer os efeitos econômicos dessas deportações lá nos Estados Unidos. Então, para quem ainda não tinha visto ou não tinha previsto esses efeitos dessas deportações, agora tá percebendo, né? Bom, além do Brasil, a gente tem a informação aqui que eu vou passar para vocês de alguns países dessas pessoas que foram deportadas até o dia 23, ou seja, até 33 horas depois do governo Trump. Essas 500 e poucas pessoas eram de quais nacionalidades? Afeganistão, Angola, Bolívia, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Senegal e Venezuela. Então vocês vejam quantas nacionalidades estavam lá. Outra questão que também muitas pessoas estão falando na internet, que eu concordo, é uma injustiça total com os imigrantes que vão para os Estados Unidos para mudar de vida porque querem uma qualidade de vida melhor, porque não tem isso no país de origem deles, incluindo o Brasil, né, que muita gente vai para lá buscando qualidade de vida. Porque quem que vai para os Estados Unidos? Gente, pensem com raciocínio. Quem que sai do país de origem e vai para um país de primeiro mundo para trabalhar na faxina, para trabalhar na obra, para trabalhar em subemprego, como eles dizem? Pessoas que não têm condições de ter qualidade de vida ou que não têm uma vida minimamente decente aqui no Brasil. Ou às vezes a pessoa até tem uma vida mais ou menos, mas ela quer ter uma qualidade de vida melhor. Os motivos da pessoa, sabe? Às vezes a pessoa leva a família dela para os Estados Unidos em busca de qualidade de vida, porque lá ela sabe que por mais que ela trabalhe num subemprego desses e que seja por muitas vezes mal remunerado, que para muitos americanos eles acham que é um salário muito baixo, por isso que eles não trabalham nesse tipo de emprego, para essas pessoas que migraram já é um recomeço de vida muito melhor do que elas tinham no país de origem. Então entendam isso, todas essas pessoas que foram deportadas, vamos separar o joio do trigo. As pessoas que não são criminosas, elas estavam trabalhando, elas estavam sustentando a família delas e dando uma condição de vida muito melhor do que elas tinham no país de origem delas. Então elas só estavam buscando uma vida melhor num país que, infelizmente, tem essas políticas de restrição e que as pessoas, principalmente esses governantes que são contra imigrantes, eles não têm noção de como é você nascer num país de terceiro mundo, de quarto mundo, e ter condições tão horríveis de vida que às vezes a pessoa não tem, sabe, ela não tem garantia de que ela vai comer amanhã, ou ela não tem garantia que ela vai conseguir comer alguma coisa hoje de noite. Esse tipo de pessoa, esse tipo de governante que é contra imigrante, não tem noção e nunca na vida dele ele vai ter esse tipo de noção, porque ele nunca passou por essa situação e ele nunca vai passar, porque ele já nasceu num país de primeiro mundo. Então ele nunca vai passar por esse tipo de problema, porque ele sempre nasceu em berço de ouro, ele sempre nasceu num país de muitas oportunidades, com uma qualidade de vida altíssima, com uma educação altíssima. Então eles não entendem
esse tipo de situação porque eles nunca passaram e eles nunca vão passar. Então a gente entende por que eles pensam dessa forma retrógrada e muito preconceituosa, muito xenofóbica, porque eles nunca passaram por isso e eles nunca vão passar. Porque se eles passassem por esse tipo de situação alguma vez na vida deles, eles iam entender a situação desses imigrantes ilegais. Não estou falando dos criminosos, estou falando das pessoas que migraram para lá para trabalhar, para ter uma vida melhor, para levar a família, para a família ter uma qualidade de vida muito melhor. Então eles nunca vão entender essa situação. Botem isso na cabeça de vocês. Essas pessoas que imigraram para os Estados Unidos ou para qualquer outro país do mundo são pessoas muitas vezes pobres, que não tinham condições de viver uma vida decente no país delas, e elas foram para lá para trabalhar para ter uma qualidade de vida melhor. Ponto. É isso. Mais uma informação que eu tenho para passar para vocês, que essas prisões dos imigrantes ilegais aconteceram, como eu já disse no começo do vídeo, nas principais cidades grandes, né, as capitais, onde mais tem imigrantes ilegais nos Estados Unidos, que são eles, os estados Illinois, Utah, Califórnia, Minnesota, Nova York, Flórida e Maryland. A Flórida, principalmente, a gente sabe que tem muitos brasileiros legais e ilegais lá, né? E, inclusive, nos Estados Unidos tem alguns estados que são chamados estados santuário, que eles têm algumas políticas que, entre aspas, assim, protegem os imigrantes, sejam legais ou ilegais, principalmente os ilegais, eles protegem para que essa ICE, a Polícia de Imigração, não chegue até esses imigrantes. Ou seja, eles dificultam o processo de rastreio desses imigrantes ilegais para que eles não sejam pegos, porque eles protegem esses imigrantes, porque eles sabem que o esforço, o trabalho deles e essa presença desses imigrantes nesses estados, nessas cidades, vale muito para a economia, para a cidadania, porque eles sabem que esses imigrantes que não são criminosos, eles têm muito valor para a economia americana, porque a maioria das vezes é eles que estão na base, é eles que fazem a economia girar, porque, como eu já disse, muitos desses imigrantes fazem os trabalhos que os americanos não querem fazer, e por isso eles fazem a economia continuar girando, porque são serviços primordiais para a nação e que precisam ser feitos, porque se eles pararem, acontece o que a gente está vendo agora. Está disparando o preço dos alimentos, muitas fábricas estão sem funcionários para continuar trabalhando, e além disso a gente sabe que na questão das obras, né, da construção de casas, construção de prédios também, com certeza vai começar a paralisar agora. E isso também tem relação com uma notícia que aconteceu um tempo atrás. Se eu não me engano, o governador do Texas, lá dos Estados Unidos, o Texas é um estado dos Estados Unidos, para quem não sabe. Um tempo atrás saiu uma notícia de que o governador desse estado estava fazendo também uma operação parecida com o que o Trump está fazendo agora, só que especificamente no estado do Texas, para deportar imigrantes ilegais, e daí, conforme foi se desenrolando toda essa questão lá nesse estado, assim, saiu muita notícia na internet mostrando os impactos disso no estado inteiro, que tinha muita obra parada, o preço dos alimentos disparou no supermercado e mais um monte de questão assim. Então a gente já viu isso acontecer lá no Texas um tempo atrás, mais ou menos 6, 7 meses atrás. E agora a gente tá vendo de novo no Trump, né, no governo Trump, só aqui nos Estados Unidos inteiro. Então imagina o impacto que isso vai ter, com certeza já está tendo, na economia americana, e espero que isso não se alastre para o resto do mundo por uma decisão de um presidente que não tem noção nenhuma das condições desses imigrantes ilegais. Dito isso, eu tenho aqui uma notícia do Metrópolis, deixa eu mostrar para vocês. Temos aqui essa notícia do Metrópolis, deixa eu só colocar minha câmera junto, pera aí. Bom, aqui eu tenho essa notícia do Metrópolis para passar para vocês, que eu achei muito interessante de trazer algumas informações, né? Essa notícia já é do dia 24, né? Um dia depois dessa informação que a gente tem dos 500 e poucos deportados. Primeiro voo com deportados da era Trump chega ao Brasil nesta sexta-feira, que foi a situação que eu comentei com vocês, que eles chegaram... dá até pra gente ver aqui na imagem, eles estavam amarrados, né, algemados e tudo mais, e vieram em situações muito péssimas, né. Bom, aqui na notícia a gente tem a aeronave do ICE, né, do Serviço de Imigração e Alfândega norte-americano,
aterrissou já no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. Segundo relatos de fontes do Itamaraty, 88 brasileiros retornaram ao país após serem expulsos dos Estados Unidos, né? Bom, a gente sabe que no governo Biden, do Joe Biden, que é o anterior do Trump, né? Também houveram muitas deportações, né? Mas nunca foi o foco do governo Joe Biden fazer essas deportações em massa dos imigrantes ilegais. O Trump é outra coisa, né? A gente já sabe desde sempre, das campanhas dele, desde o primeiro mandato dele lá em 2016, 17, 18, não lembro direito. E o foco dele sempre foi a deportação em massa, né? Temos aqui uma outra notícia também do Metrópolis. Casa Branca mostra a primeira imagem de deportação de imigrantes ilegais. Essa notícia saiu também no dia 24. A gente consegue ver aqui que é um daqueles aviões militares, né, americanos. Eu não sei se esse avião é norte-americano, muito possivelmente. Aí aqui nessa imagem, sem pudor e sem vergonha nenhuma, eles já conseguem, a gente já consegue ver que eles estão todos amarrados aqui, e também tem relatos dos brasileiros que eles chegaram com os pés e as mãos algemados aqui no aeroporto aqui do Brasil. Então, veja só a situação que eles saíram de lá, né? Eles saíram realmente como imigrantes, assim, tipo, todo mundo colocado no mesmo balaio. Quem é imigrante e quem só tinha o visto expirado. Pra vocês terem uma noção de como que foi desumana essa ação deles, né? E outra questão que eu esqueci de falar para vocês, não foram deportados só adultos, também foram idosos, crianças, ou seja, todo mundo no mesmo avião, abarrotado de gente, em condições péssimas, e vieram expulsos para cá e para os outros países, né? Essa é a situação. Enfim, aqui tem mais umas outras notícias que eu acabei de falar para vocês. E agora tem essa notícia que eu achei impressionante e, assim, é um absurdo total. Vocês ignorem essas propagandas do site, tá? Vocês sabem que é normal isso aí. Estados Unidos, veterano de guerra é preso ao ser confundido com imigrante ilegal. Olha essa situação, gente. Essa pessoa aqui, que eu não vou saber pronunciar o nome, é prefeito de Newark, New Jersey. Para quem não sabe, New Jersey é um estado e Newark é uma cidade que fica do ladinho de Nova York, lá nos Estados Unidos, né? Times Square, tudo mais, todo mundo sabe. Afirmou que as operações feitas pelo ICE nesta quinta-feira em seu município não tinham mandados. Ou seja, eles foram buscar esses imigrantes sem mandado oficial do governo dos Estados Unidos. E que levaram injustamente à prisão de um veterano de guerra norte-americano, moradores e cidadãos dos Estados Unidos sem documentos em mãos. Newark não ficará parada enquanto as pessoas são aterrorizadas ilegalmente, destacou o prefeito. Pois essa é outra questão que várias pessoas estão relatando nas redes sociais, principalmente no Threads e também no Twitter, que eu vejo muito. Aparecem essas sugestões, né, de posts assim de pessoas aleatórias que a gente não segue. Eu vejo muito nas minhas redes sociais de norte-americanos dizendo que eles estão aterrorizados com o que está acontecendo, porque muitos desses americanos ou têm pais, têm parentes, têm conhecidos, têm amigos que são imigrantes e são imigrantes legais ou ilegais, e eles estão simplesmente assim, de boca aberta, aterrorizados com o que está acontecendo, e muita gente achando que isso é uma injustiça com eles, porque, querendo ou não, esses imigrantes estão lá pagando impostos, estão fazendo a economia girar, eles estão lá trabalhando, sabe? Eles estão tendo a vida deles. Por que eles vão ser deportados sendo que eles não fizeram nada de errado perante o governo Trump? Eles estão lá trabalhando, eles estão lá dando sustento para a família deles, eles estão só buscando uma qualidade de vida melhor. E tem muitos e muitos americanos que estão entendendo essa situação e estão se compadecendo com a situação deles, porque é realmente uma coisa muito injusta. Então a gente está vendo, eu estou vendo principalmente muitos relatos desses americanos, né, nas redes sociais, se compadecendo, né, com essa situação dos imigrantes ilegais que estão sendo acuados, né, pelo governo, pelo ICE, pelo FBI. Passando aqui para essa outra notícia também do Metrópolis. Adoro o Metrópolis porque eles trazem informações assim muito boas para eu trazer aqui para o canal. O que diz o direito internacional sobre a deportação de pessoas nos Estados Unidos? Olha só que forte essa imagem, né? Que triste. Como a gente já disse aqui, né, no começo do vídeo, pouco mais de 30 horas depois da posse dos Estados Unidos, mais de 460 imigrantes em situação ilegal foram apreendidos e deportados, né? Bom, a gente tem aqui a informação de que o Caio
Graco Pinheiro Dias, um professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP, disse que leis ou cortes internacionais não tratam sobre regras de admissão ou deportação de pessoas em um país. Ou seja, o tema é de responsabilidade de cada nação. Ou seja, cada país faz as suas regras sobre imigração e deportação e admissão desses imigrantes. Como a gente já sabe, historicamente, os Estados Unidos têm uma lei de imigração, né, uma repressão contra a imigração ilegal muitíssima forte desde a época dos colonos, praticamente, né? A gente tem aqui na matéria uma aspas desse advogado de imigração. O direito internacional não diz que um estrangeiro tem o direito de entrar em outro país que não é o dele. Se você estiver ilegalmente em um país, ele pode te deportar, pode te pôr para fora, te devolver para o país de onde você veio, explica Graco. Ou seja, é exatamente o que o próprio Donald Trump está fazendo com a política de imigração dele, né? Ele simplesmente não quer saber. Ele não quer saber da tua situação, se no teu país você não tem mais onde morar, se você não tem condições de comer no teu próprio país, se as condições de vida no teu país estão realmente uma merda, ele não quer saber. Ele é assim, é uma ação totalmente desumana você não saber e você não querer saber o que se passa com a vida dessa pessoa e o porquê que ela saiu do país de origem dela. Sabe, tipo, você acha realmente que as pessoas que migraram para os Estados Unidos ou saíram do país de origem foram para outro país para trabalhar em subemprego, para passar por xenofobia, por preconceito muitas vezes? Você acha realmente que essas pessoas saíram do país delas, de origem delas, porque elas queriam? Porque elas tinham condições de ficar no país delas? Porque elas tinham uma qualidade de vida muito boa no país delas? Pare e reflita um pouquinho. Bota a mão na consciência e pensa racionalmente. Você acha que realmente essas pessoas tinham condição de vida digna no país delas? Elas saíram só porque elas queriam sair? Por mero luxo, assim, eu tô com vontade de imigrar. Vou lá para os Estados Unidos. Acho que não tem nada a ver com querer, né? A gente sabe que tem a ver com questão de necessidade para muitas pessoas, né? Bom, dito isso, eu tenho também alguns vídeos que eu separei aqui no Threads de uma pessoa que possivelmente mora nos Estados Unidos e ela diz assim: quando postei os vídeos que gravei no shopping, que é o primeiro vídeo, na verdade eu vou mostrar esse primeiro vídeo aqui. Hoje fui ao shopping após o almoço, nunca vi as lojas tão vazias. A Zara sempre cheia, não tinha quase ninguém. Essa outra loja que não vou saber pronunciar, mesmo em promoção, vazia. Se os imigrantes fossem um país, seria a quinta economia do mundo. E aqui a gente consegue ver os vídeos que ela gravou dessas lojas, que possivelmente são muito famosas lá nos Estados Unidos, e especificamente nessa cidade onde ela mora, a gente consegue ver que não tem ninguém. Absolutamente ninguém. Assim, tipo, tem uma pessoa ou outra espalhada, mas como ela mesma disse, são lojas que vivem lotadas de clientes e provavelmente muitos dos funcionários dessas lojas também foram deportados ou pararam de trabalhar por medo de serem pegos, né? Serem pegos e deportados para os países de origem delas. Olha, essa daqui acho que é muito parecida com a Zara. O vídeo não tá pegando. Vamos ver se consigo abrir. Não consigo. Mas olha, dá pra gente ver. Com certeza é a Zara. É o mesmo padrão estético da Zara. A loja é simplesmente vazia, assim, sabe? Tipo, isso é uma coisa muito bizarra, porque Estados Unidos tem uma economia muito forte. As pessoas que moram nos Estados Unidos têm um poder de compra absurdo, gigantesco, assim, que não se compara a nenhum outro país do mundo. E essa é a situação depois que aconteceram as primeiras deportações. E aqui é o segundo vídeo, né, o segundo post dessa mulher que tá dizendo assim: quando postei os vídeos que gravei no shopping mostrando lojas em promoção praticamente vazias, disseram que era conversa e mentira minha. Dan, que deve ser o esposo dele, ficou 20 minutos no Walmart e depois foi ao ShopRite buscar alguns medicamentos. São lojas que normalmente estão sempre lotadas. As pessoas estão com medo de ir trabalhar e também de sair de casa, que é o que eu acabei de falar dos imigrantes, né? No último vídeo, um segurança veio e pediu para que o marido dela parasse de filmar. Os lojistas estão querendo esconder o que está acontecendo. Ou seja, muitos imigrantes que trabalhavam nessas lojas pararam de trabalhar ou foram deportados, e é por isso que está acontecendo, né, esses vazios, né, essa parada na economia dessas lojas. E também muitos clientes, com certeza, que iam nessas lojas, pararam de ir simplesmente por medo do ICE bater ali e acabar
deportando eles, né? Imagina, você vai no mercado e simplesmente você é deportado para o teu país de origem, possivelmente se você estava só trabalhando, né? E sustentando a tua família. É muito triste essa situação. Como eu já disse, é uma coisa muito desumana. Assim, eu acho muito triste porque, assim, a gente tem muitos documentos históricos que mostram que os Estados Unidos inteiro, praticamente, desde a época da colonização, o país inteiro foi muito cheio de imigrante. Os próprios imigrantes que vieram de outros países, inclusive da Europa, eles praticamente construíram o país do zero. Eles fizeram os Estados Unidos ser quem eles são hoje. Tudo com fruto de trabalho árduo, muitas vezes não reconhecido, e para depois de, sei lá, 200, 300, 400 anos depois, chegar um governante, um presidente que é contra a imigração. Não vamos falar só imigração ilegal, porque a gente sabe que ele é contra imigrantes de qualquer etnia, qualquer raça, né? A gente sabe disso pelas falas dele. E chegar assim e falar, não, agora todo mundo que tá aqui, que não é daqui, vai embora. Porque a gente vai deportar, porque a gente não quer vocês aqui. Mesmo que vocês estejam trabalhando, sustentando a família de vocês, e mesmo que vocês vieram pra cá porque a situação no país de vocês tá uma merda, a gente não quer nem saber, a gente não tá nem aí pra vocês e nem pro país de vocês. Só vão embora. E agora eu tenho uma outra informação pra passar pra vocês que eu acho que vocês não sabiam. Eu vou deixar a imagem aí pra vocês terem uma noção. A mãe do Trump, que eu não vou me lembrar do nome agora, eu vou deixar junto com a imagem o nome dela. A mãe do Trump, ela é uma imigrante. Ela não nasceu nos Estados Unidos. Ou seja, a mãe do presidente dos Estados Unidos, agora, né? Daqui 4 anos ele vaza. A mãe do presidente dos Estados Unidos é uma imigrante escocesa. Ela veio da Escócia, não vou me lembrar o ano. Eu vi uma notícia e eu vi várias informações também na internet sobre isso. Ela é escocesa, ela veio da Escócia com $50 no bolso, naquela época, né? O que convertido para hoje em dia, na cotação atual do dólar, seria cerca de $700. A mãe de um presidente, que depois ela foi dar luz para esse então presidente, que infelizmente hoje em dia está aí no poder, né? Ela imigrou para os Estados Unidos com $700 no bolso. Se fosse hoje em dia, no dinheiro de hoje, né? Ela foi da Escócia. Da Escócia, que também, com certeza, deve ser um país de primeiro mundo. Eu não tenho muitas informações econômicas e de qualidade de vida, mas a gente tem quase certeza que é também um país de primeiro mundo. Com certeza, naquela época que ela emigrou, poderia não ser um país de primeiro mundo, mas ela emigrou. A mãe do Trump é uma pessoa escocesa que migrou para os Estados Unidos com pouquíssimo dinheiro, fez a vida dela lá, com certeza se legalizou depois de um tempo, mas o fato é que ela nunca vai deixar de ser uma imigrante escocesa. Ela veio de outro país, foi para os Estados Unidos, teve o Trump lá, teve os filhos dela, teve a vida lá. A questão é, ela imigrou. Ela saiu do país de origem e foi para os Estados Unidos, que é justamente o que o Trump odeia, detesta, e que ele está, né, aplicando esse tipo de governo muito repressivo, muito agressivo contra esses imigrantes. Só que eu tenho certeza que ele é um cara hipócrita, né? A gente já sabe disso, mas a gente tem que sempre lembrar disso, né? A mãe dele é uma imigrante. Pode não ter sido uma imigrante ilegal, mas ela é uma imigrante que veio da Escócia e foi para os Estados Unidos e fez a vida dela lá, e foi lá que o Trump nasceu. Se ela não tivesse migrado para os Estados Unidos, o Trump possivelmente nasceria lá na Escócia e não seria esse governante tão contra a imigração, né? Que hipocrisia, né? Um governante que é contra a imigração, mas ao mesmo tempo a mãe dele é uma imigrante da Escócia. Bom, por último eu quero mostrar só mais um vídeo porque eu achei muito legal, muito interessante esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é um discurso que a Meryl Streep fez, se eu não me engano, numa cerimônia do Oscar há um tempo atrás, e ela fala sobre essa questão de imigração mais relacionado aos atores e atrizes que estão presentes lá e que fazem parte do cinema norte-americano e que fez o cinema norte-americano se tornar o que ele é hoje, o que fez Hollywood ser o que ela é hoje, tão famosa no mundo inteiro e com produções cinematográficas muito grandiosas, muito reconhecidas, muito boas, e tudo por quê? Por atores e atrizes que são imigrantes,
que foram imigrantes uma hora, chegaram nos Estados Unidos com pouco dinheiro e fizeram a carreira deles lá. Eu achei muito legal essa fala dela e eu quero mostrar para vocês. Prestem bem atenção no que ela vai falar, porque eu achei bem legal. I was born and raised and educated in the public schools of New Jersey. Viola was born in a sharecropper's cabin in South Carolina. Sarah Paulson was born in Florida, raised by a single mom in Brooklyn. Amy Adams was born in Vicenza, Veneto, Italy. And Natalie Portman was born in Jerusalem. Ryan Gosling, like all the nicest people, is Canadian. And Dev Patel was born in Kenya, raised in London, and is here for playing an Indian raised in Tasmania. So Hollywood is crawling with outsiders and foreigners. And if we kick them all out, you'll have nothing to watch but football and mixed martial arts, which are not the arts. Enfim, gente. No resto do vídeo ela fala sobre uma outra questão que virou polêmica na época e tal, mas não tem nada a ver com o assunto. Eu achei muito interessante trazer esse vídeo porque, como eu acabei de dizer, a gente sabe que os Estados Unidos foi forjado e foi construído na base de trabalho, muito trabalho e da maior parte deles de imigrantes, né? Porque os Estados Unidos, antes de ser os Estados Unidos, era uma terra indígena, como a gente sabe aqui no Brasil também, tem uma história um pouquinho parecida, né, com o Brasil. Então, os Estados Unidos foi colonizado, né? A Europa foi lá, colonizou, né? Com certeza teve dos índios, como teve aqui no Brasil também, toda aquela história muito triste, né? Muito trágica. Os imigrantes foram para lá, construíram suas vidas, mesmo sem ter nada naquele país, ainda era tudo mato. Fizeram os Estados Unidos ser o que ele é hoje. Inclusive, como foi mostrado nesse vídeo, os atores e atrizes que hoje são norte-americanos, que têm cidadania norte-americana, e que muitos deles têm a sua nacionalidade de outro país, que foram para lá, fizeram suas vidas, fizeram suas carreiras, são hoje muito reconhecidos no mundo inteiro por serem bons atores e boas atrizes, mas são imigrantes, saíram do país de origem e foram para os Estados Unidos. Eu só queria trazer esse tema para esse canal, para esse vídeo hoje, porque eu já disse, é uma coisa muito triste, é uma situação muito lamentável que a gente está vendo acontecer lá nos Estados Unidos e infelizmente também com nossos conterrâneos, né, brasileiros, colombianos, mexicanos, argentinos, nicaragüenses e todo esse pessoal da América Latina que infelizmente sofre muita repressão, muita xenofobia, não só nos Estados Unidos, mas outros países aí também do mundo inteiro, né? Enfim, eu acho que é isso. Eu mostrei o que tinha para mostrar, dei minha opinião. Eu sou totalmente contra a imigração, a deportação. Eu sou totalmente contra a deportação de imigrantes que são ilegais, mas que são trabalhadores e estão nos países de primeiro mundo para trazer uma qualidade de vida melhor para suas famílias, né? Uma condição de vida melhor. Porém, eu concordo que imigrantes que são criminosos e que vão para esses países só para fazer bagunça, só para fazer baderna, só para fazer coisa errada, eu concordo com a deportação desse tipo de imigrante, que faz coisa errada, que vai lá para cometer crimes. Isso realmente tem que ser punido e tem que ser barrado em qualquer lugar do mundo, não é só nos Estados Unidos, é aqui no Brasil, é na Europa, é em qualquer lugar, isso não deve ser tolerado. Porém, aquelas pessoas que saíram dos países de origem por questão de necessidade, porque não tinham uma vida boa, porque não tinham qualidade de vida, porque não tinham segurança, que é o que a gente vê que muitos brasileiros fazem, eles saem daqui porque eles não têm essas condições boas de vida e vão para os Estados Unidos buscando tudo isso, que é realmente o que eles conseguem encontrar lá, no custo de muito trabalho, no trabalho desses subempregos que a gente sabe que acontece lá. Eu acho que essas pessoas são muito merecedoras de estarem onde elas estão, lá nos Estados Unidos, ou seja, na Europa, seja onde essas pessoas decidiram ir para ter uma melhor vida, porque com certeza essas pessoas que não estão lá para cometer crime, não estão lá para fazer bagunça, elas estão lá para trabalhar e elas estão lá para dar uma vida melhor para a família delas, para os filhos delas, e com certeza o único objetivo dessas pessoas é prosperar junto com o país e simplesmente, sabe, ter uma vida decente, uma vida boa, uma vida calma, sabe, não me cabe trazer esse vídeo, mas que a pessoa não precise gastar um salário mínimo inteiro no mercado, sabe, só para poder comer, ou que gaste um salário mínimo só para poder morar em algum lugar, sabe, que tenha um teto
embaixo da cabeça da pessoa. Assim como ela trabalhava muito aqui no Brasil também, com certeza todas essas pessoas que imigraram para lá, com certeza elas trabalhavam muito nos países de origem delas. E elas vão continuar trabalhando muito nos Estados Unidos, na Europa, onde for. Então elas só estão em busca de uma vida melhor, sabe? Não faz sentido nenhum você pegar essas pessoas que estão trabalhando, estão buscando uma vida melhor para elas e para a família delas e mandar de volta para o país de onde elas saíram porque não tinham essas condições de vida, sabe? É uma coisa muito desumana na minha visão e que não deveria acontecer. Por mais que os Estados Unidos tenha desde sempre essa política de imigração muito forte, porque desde sempre muitas pessoas imigraram para os Estados Unidos justamente por essa qualidade de vida, eu acredito que deveria acontecer uma reformulação da imigração dos Estados Unidos, o que a gente sabe que infelizmente não vai acontecer nesse governo. Então, enfim, é isso. Já falei tudo que tinha para falar, já mostrei tudo que tinha para mostrar. Agora eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acham sobre tudo isso. Vocês concordam com Donald Trump, com o tipo de governo dele, com essas políticas de imigração? Vocês acham o quê? O que vocês acham? Eu quero saber, me contem nos comentários, eu gosto dessa interação que a gente tem. E por hoje é isso.